papo sobre a beleza do imperfeito, com essa rainha do YouTube da arquitetura no Brasil. É o site de maior visualização sobre arquitetura. Como que essa sua vida pessoal, esses seus filhos, essa sua família te inspira no seu trabalho? Tenho uma história um pouquinho parecida, não, mas quando você comentou que você foi convidado para dar dicas, né, sobre viagens. Aliás, posso só fazer um parêntese e dizer claro, que sou você pode super tudo. fã. Ah, imagina. Minha amiga agora. Amo viajar e, por sorte, eu tive a oportunidade de viajar muito. Meu pai é cirurgião cardíaco, então toda vez que ele tinha um congresso, ele levava a gente com a gente. Então, ele levava a gente com ele. E eu lembro que com 13 anos ele me falou que a gente ia para o Japão. Eu chorei de emoção, foi incrível. E essa história do convite, né, para eu fazer algum canal pensando em dicas. E eu falei, não vai funcionar, porque eu não faço isso, DIY e viver arrumadinha. Eu falei, não vai funcionar. Eu posso fazer alguma coisa relacionada ao meu dia a dia, que é essa confusão de filhos, família, obra, projeto, escritório, tudo ao mesmo tempo. E falaram, não, obrigada. Eu falei, tá bom, eu vou fazer sozinha então. e não tem como eu separar. Faz parte do meu dia a dia. E deu super certo. Ela dispensa apresentações, a gente está falando do canal de YouTube de arquitetura mais visitado, mais, enfim, prestigiado e aplaudido no Brasil. E, obviamente, as escolhas que você fez foram escolhas bem-sucedidas, né? Por que você acha que o seu canal, que a sua linguagem tenha feito com que tanta gente se identificasse com esse seu olhar? Qual o segredo? Eu posso responder já começando a apresentação? Você pode fazer o que você quiser. Esse controlinho vai ficar comigo, né? É todo seu. Me ensina a usar? Ensino. Aqui você muda. Tá. Aqui é o laser. Tá. Ó. E aqui você volta. Tá. Obrigada. Nada. Bom, eu acho que isso que acabou de acontecer é um grande exemplo, que todo mundo diz que eu tenho essa, enfim, simplicidade de tornar o que fica escondido atrás das câmeras claro para todo mundo ver. É uma maneira de humanizar, né, o que você exatamente. faz. Aquelas fotografias de obra, de canteiro de obra bagunçado, que muita gente não gosta de mostrar. Então, o cabelo sujo mesmo, o pé sujo, que sempre está, todo dia. Não tem como você ir visitar uma obra e ficar limpinho. Eu acabei mostrando. Mari, fotógrafa, incrível, Mariana Orsi, sigam, topou essa empreitada comigo. Falei, Mari, vamos tirar foto na obra? Ah, já está pronta? Não. Mas vamos lá. É legal mostrar esse outro lado, né? Então, eu acho que esse segredo, não gosto de falar muito isso, mas pode ser um caminho por ter atingido tantas pessoas, essa humanização, como você falou. Você acha que essa maneira de desmistificar esse sacrifício inevitável na hora de você ter um projeto ambicioso, isso fez com que as pessoas encontrassem uma verdade na sua linguagem, exato, na sua narrativa? Tem a verdade, tem a narrativa, muito importante o storytelling, né, que Ferreirinha estava falando agora também. Essa narrativa eu acho muito importante. Então, todo projeto tem uma história. Todo cliente tem uma história. E contar essa história, além de mostrar a foto da obra pronta, é muito legal. As pessoas gostam de participar desde o começo. E teve mudança, gente. Vamos mudar aqui, não deu certo ali. E as pessoas se envolvem com essa história, né? Falando até um pouco disso, de mostrar os bastidores dessa história, essa letra que eu uso é uma fonte Doma, é uma fonte que a gente criou. Então, até nisso tem a nossa mão na massa, que foi outra frase que eu ouvi demais ontem, Rui Otaki, Paulo Mendes da Rocha, Antônio Bernardo falando que é preciso colocar a mão na massa, Jader Almeida também falou isso.
de conhecer os materiais, né, e experimentar. Então, nada mais é do que uma experiência também ali no dia a dia. E fazendo o link disso tudo, o Wabi-Sabi, na verdade, é uma filosofia oriental, que é essa história de você ver beleza na imperfeição, né? Então, a letra meio torta é bonito, porque mostra ali o traço da pessoa, de quem fez, né? Então, esse revestimento, por exemplo, da Porto Belo, que é o Casablanca, que eu usei no meu banheiro, essa foto do meu banheiro que eu reformei agora há pouco. Lindo. Tem essa diferença de tons de uma peça para outra, que é a história da queima da cerâmica, que é única e muda de uma peça para outra, a bordinha irregular. E aí, voltando para o vintage, que o Ferreirinha estava falando agora há pouco também, que a gente estava numa era de porcelanato retificado, né? Tudo retinho, perfeito. Vamos desconstruir, vamos mostrar a imperfeição, contar história. É bacana isso, né? Você enxerga uma valorização do que é manufaturado, do que é artesanal e, consequentemente, é, entre aspas, imperfeito. Exato. Humano. Exato. Acho que tem muito a ver também com essa aproximação da natureza. Então, essa imperfeição aproxima a gente desse tempo real da vida, que é cuidar das plantas, cuidar do cachorro, cozinhar, que é se desconectar um pouquinho dessa loucura da tela do celular e, mais uma vez, humanizar o projeto, né? Só rapidamente, é um paradoxo, né? Você fala de desconectar do celular, mas você prende milhões de pessoas nos celulares alheios. Mas eles estão aprendendo alguma coisa e eu tenho certeza que é um prazer para eles também. É um paradoxo real. Enfim, o que eu acabei de falar, essa imagem, só aquela história que a gente imaginava, né? Não sei quem é da época dos Jacksons, que a gente imaginava um mundo comendo pílulas. E a gente está muito mais próxima da salsinha e do manjericão, né? Essa história de experimentar, de sentir, realmente viver o projeto, né? As sensações. Então, ao invés de você correr numa esteira com seu cachorro num globo branco, não. Você quer correr sentindo o sol, a chuva, o frio, o calor, olhando a paisagem. E, de novo, trazer a natureza para perto da gente, mas sim com o uso da tecnologia, que foi também uma frase que você comentou na apresentação, né? Que é aliar a tecnologia com a sabedoria do artesanato. Sim. Eu lembro, eu estava elogiando a Porto Belo, que principalmente nessa coleção a gente vê muito essa busca pela tecnologia de ponta, mas você também está atrás da sustentabilidade, também está atrás do toque humano, né? Exato. Como achar essa harmonia. E, por exemplo, esses revestimentos que são super tecnológicos, mas que remetem àquele material nobre. Ao invés da gente arrancar uma fatia da montanha, não, vamos pegar uma argila que está aqui, menos nobre, e criar, com uma impressão HD incrível, tecnológica, algo que nos remeta a esse aconchego da natureza, que é a tecnologia e a humanização, né? Tem um projeto muito legal, eu não sei se você já esteve nesse projeto, é a Lotérica da Holanda, e até Ferreirinha, acho que ele já foi, segunda maior conta depois do Facebook, assim, de empresa. É muito grande a potência disso tudo. E eles criaram um novo escritório com a ajuda dos funcionários. Então, cada um foi lá e deu a sua participação de alguma maneira. Essa cobertura foi feita com placas metálicas que, dependendo da insolação, cria uma sombra. Tem uma das imagens, dá para ver um sombreado como se fossem sombras de árvores. Então, você está ali, eu estava naquele momento com o sol, e realmente, você olha para baixo e fala, nossa, eu estou na sombra de uma árvore, porque dá a impressão. Então, de novo, essa história da tecnologia aproximar dessa sensação de proximidade com a natureza, né? É uma maneira de humanizar o projeto.
E essa frase que eu adoro, da Portobello, né? Mais que transformar ambientes, queremos emocionar as pessoas. Eu acredito demais nisso, que um projeto deve, de alguma maneira, emocionar a pessoa. Você tem que sentir alguma coisa, todo mundo sente. Mesmo que seja uma coisa ruim, ai, está muito quente esse lugar. Ou mesmo um choque, né, Exato, intencional. Você escolhe uma cor que possa não ser a cor mais tradicional, mas que cause alguma emoção na pessoa. E cabe a nós, arquitetos, escolher essa intenção, né? Tem que descobrir junto com o cliente, aquele projeto feito a 4 mãos, qual é a intenção para você criar a sensação desejada. Então, não é um caminho... Eu vou te fazer uma pergunta, e se você tiver isso na apresentação, você me fala que depois a gente conversa sobre isso. Mas, conversando sobre você, eu acompanho o seu trabalho e, enfim, fiz meu dever de casa, você é muito popular por saber navegar essa sinergia difícil entre o arquiteto e o cliente. Você ter essa comunicação que, às vezes, é uma coisa um pouco desafiadora, um obstáculo. Eu tenho. Como que você faz isso? Eu tenho isso. Não precisa avançar, eu só não queria perder isso. Deixa eu voltar. Continua o que você está fazendo e a gente fala disso depois, então. Bom, aqui era só mais um exemplo, na verdade, de uma feira que eu visitei, tive a chance de visitar a Maison Objet, e lá tinha demais essa história da tecnologia alinhada à humanização. Então, lâmpadas que mudam de cor durante o dia. Aquela história que você está dentro de um shopping e a vendedora te pergunta, está chovendo lá fora? Né? É surreal pensar nisso, assim, a pessoa não tem noção do tempo. Então, como que essa tecnologia pode fazer com que a pessoa perceba o dia passando? É só um exemplo para contextualizar. Né? Hoje em dia a gente vê muito também, mesmo em restaurantes, se eu não me engano é no Nomad em Nova York, você de vez em quando tem som de floresta, de passarinho. E é exatamente para dar essa impressão de que você não está naquele lugar só, é para te transportar, teletransportar, enfim, emocionalmente te transportar para um outro lugar. Exato. Ideal seria colocar realmente uma árvore com passarinhos, mas por enquanto a tecnologia ajuda de alguma outra maneira. E essa história do Fit to You, que também tem a ver com essa história do reuso, né? Então, investir também em materiais que duram mais tempo e se adapte a você. Porque eu acredito muito que um projeto, ele é feito para esse momento da nossa vida, mas a gente está em constante mudança. Então, a gente vai envelhecer, é um fato, a gente pode casar, a gente pode ter um filho, a gente pode ter um cachorro. E como que essa casa vai se adaptar às nossas mudanças? Não pensar numa casa descartável, né? Pensando na sustentabilidade. E aí a gente faz um link com o começo da apresentação também, o Wabi-Sabi, que é a gente perceber a beleza na imperfeição, que é tudo bem se o piso tiver com lascadinho, né? Um material que conta história, ele é ainda mais belo, né? Então, a casa que conta história... Ele vira uma conversa, né? Ele vira um assunto, uma história, como você fala. Exatamente, você tem história na casa, a casa é viva, né? Ela vive junto com você. Aqui era um exemplo de paredes móveis, que era o extremo desse exemplo, de como uma casa pode se adaptar. E aqui, chegou o exemplo que a gente estava falando, que você me pediu sobre o cliente. Esse foi um apartamento decorado que eu fiz. Uma construtora me chamou para fazer um apartamento decorado, esse projeto. E a hora que eu recebi o briefing, claro, é diferente, né, um decorado, porque não é a casa de um cliente final como eu estou habituada. É um briefing. Então, eles montaram ali a história do cliente e era um bosque. A ideia era deixar essa casa, esse decorado, com uma casa, como uma carinha de casa de campo. Então, a pessoa saía do caos da cidade de São Paulo, bem ali no centro, né, uma zona muito caótica de São Paulo, mas eles queriam que a pessoa se afastasse desse caos. Só que é uma construtora bem tradicional, você imagina decorado, fecha o olho e pensa decorado. Espelhos, muita laca brilhante, branco, espelhos de novo, taças de champanhe. Esse é o perfil de um decorado clássico.
A hora que eu apresentei essa cozinha azul, com colheres de pau usadas, que eu peguei emprestado da casa da minha mãe, inclusive, pendurei ali, mostrei as imagens, eles falaram: ah, tá, Patrícia, obrigada. Fecharam, tchau. Eu falei: foi ótima experiência, né? Tchau, gente, obrigada. Me ligaram. Depois de um tempo, eu voltei lá, apresentei. Eles falaram: realmente está muito fora do que a gente costuma fazer. De novo, a história de uma nova direção, né? Da gente enxergar esse novo cliente. Não é aquele decorado padrão que esse público estava buscando. Então, essa cozinha azul, com essa colher de pau usada, tinha não sei se dá para ver aqui nessa imagem, tem um moedor de café. A minha mãe é produtora de café, eu peguei emprestado dela também. E os armários com porta de palhinha. Geralmente, esses armários decorados são portas espelhadas ou vidro. Era porta de palhinha, de casa de vó, sabe? Uma banheirinha no lugar do box, um tanque, enfim, fugindo totalmente do tradicional. A previsão era a venda em 18 meses, a gente vendeu em 2 semanas. Eu acho que assim, essa é a melhor resposta para eles. Eram 700 unidades, era um empreendimento de 54 mil metros quadrados. Eles realmente entenderam que eles precisam virar a chavinha. Então, aquele decorado tradicional não faz mais sentido, né? Então, pensar para o cliente, como você me perguntou, pensar para quem vai usar de fato. E uma coisa que eu tenho muito orgulho do portfólio do meu escritório é que a gente não tem um carimbo. Eu tenho uma variedade muito grande de projetos, porque eu faço questão de ter a cara do cliente em cada projeto, né? Você enxerga que as pessoas, você acredita que as pessoas hoje talvez estejam menos intimidadas com relação à palavra decoração, com relação à palavra arquitetura? Você enxerga uma democratização maior? Porque o que você falou, o projeto que você tinha em mãos antes era uma coisa muito, vou dizer, talvez extravagante. Você traz uma coisa que é absolutamente chique, sofisticada, porém acessível. Você acha que isso também pode ser um caminho que a gente vê cada vez mais? Eu acredito demais nisso, tanto que eu tenho um canal no YouTube que eu falo para muita gente ouvir. Hoje são quase 20 milhões de alcance por mês. Assim, é muita gente, se a gente parar para pensar. E pouquíssimo desse número são profissionais da área. Tem um dado super importante, que é apenas 15% das construções no Brasil são feitas por arquitetos, com um projeto assinado. E você não tem ideia a quantidade de gente que nos procura. Hoje em dia a gente está fazendo projeto à distância, porque a gente entendeu também essa nova direção, que é possível também atender à distância, por que não? E as pessoas vêm nos procurar dizendo: nossa, nunca imaginei fazer um projeto da minha casa. Eu nunca tive contato nenhum com arquitetura, arquiteto. Que coisa louca. E agora eu entendo que se eu fizer a minha casa com um projeto, ela vai ficar muito mais valorizada, muito melhor aproveitada. E realmente, assim, eu acho que a gente precisa... Falta muito ainda, né? O Brasil realmente tem uma taxa de conhecimento, do acesso, na verdade, do projeto na construção civil, que a gente vê casas sendo feitas sem nenhum projeto, ainda é muito pequena, mas isso está mudando aos pouquinhos, sim. Eu vejo que essa democratização está acontecendo. Forma, função e afeto, que eu sempre falo que a gente precisa colocar na balança a forma e a função. Para mim, não faz sentido um projeto ser maravilhoso se ele não atende às necessidades. Mas, se não tiver também aquela pitadinha de afeto, não faz o menor sentido, né? O projeto perde a graça. De novo, aquela história de emocionar, de fazer as pessoas sentirem, né, algo. E, voltando aos clientes, essa frase que eu adoro, quando o cliente me fala: nossa, não ficou como eu tinha falado, Paty. Eu escuto sempre isso, gente, sempre. Nossa, não tem nada a ver com o que eu te pedi, mas está a minha cara. Então, isso de você conseguir transpor as necessidades e os desejos do cliente
para o papel e para a realização material é muito Você tem uma bom. interpretação consciente dos seus clientes? Você, quando os conhece, você meio que imagina como o lugar perfeito, a casa perfeita, a sala perfeita seria para aquela pessoa? Num primeiro momento, não. Eu começo sempre uma reunião perguntando, ao invés de perguntar qual é o tamanho da mesa de jantar, eu gosto de perguntar qual é o tamanho da sua família. Você cozinha? Quantos amigos você costuma receber? Então, a gente gosta de entender o dia a dia da pessoa, mergulhar nesse universo mesmo e, aos pouquinhos, ir desenvolvendo o projeto junto com o cliente. Então, eu não imagino, num primeiro momento, tudo pronto. E toda vez que eu imagino alguma coisa, no final do trabalho, é totalmente diferente do que o que a gente começou. É um processo mesmo, que vai aos pouquinhos. Por isso que as reuniões são tão importantes, porque a gente vai aos pouquinhos construindo o projeto, literalmente, junto com o cliente. Essa imagem eu gosto muito, que é a chapelaria que ficava na entrada desse apartamento decorado. E as pessoas que foram visitar esse apartamento decorado, elas tiravam o sapato. Elas sentavam nesse banquinho, tiravam o sapato e caminhavam. E não era pedido isso, não tinha nenhuma plaquinha. Então, essa história das pessoas quererem experimentar, querem viver, né, de fato, aquela experiência. Tem uma pessoa que falou comigo mais cedo que foi visitar o decorado. Lembra? Muito legal. E as pessoas foram lá realmente para visitar. Foi incrível, né? E, de novo, esse poder da internet, né? Enfim. Todo esse processo criativo que a gente estava falando agora, que é saber ouvir, saber investigar, né? O cliente, que a gente muitas vezes também é terapeuta, né? Quem está aqui é arquiteto, sabe que tem uma pitada ali de psicologia por trás. Eu posso imaginar, exatamente por isso eu perguntei se você constrói meio que uma noção mais aprofundada para poder entregar um trabalho que seja de acordo com a sua visão, com o seu gosto, mas que seja adequado para a vida daquela pessoa. E é impossível sem essa troca, né? Sem essa verdade entre vocês dois. O meu gosto eu tento evitar, né? Porque eu respeito muito. Eu acho que esse gosto, na verdade, são as memórias de cada um. Né? Mas é difícil. Olha, eu já fiz uma sala inteira de oncinha. Você me imagina fazendo isso? Era assim, tapete, poltrona, cortina, e a gente fez. E a cliente ficou super feliz e satisfeita. Então, eu fico mais feliz ainda de entregar um projeto com a cara do cliente, né? Mas claro que a gente acaba colocando a nossa identidade de alguma maneira, né? Não tem como. Aqui é uma história muito curiosa, se chama Apartamento Mickey, que nesse briefing com o cliente, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, eles me pediram um apartamento com a cara da Disney. E eu falei, nossa, para você ter ideia, eu levei os meus filhos para conhecer os castelos medievais, minha avó era belga, a gente foi para a Bélgica, a gente visitou os castelos e tal. E aí, na mesma viagem, na volta, era uma escala, levei para conhecer a Disney. Meu filho chegou e falou, nossa, mamãe, é isopor isso aqui? Então, assim, eu respeito muito, mas prefiro o castelo de verdade ao castelo de isopor. Falei, uau, que desafio. Falei para os clientes, vamos pensar nesse projeto daqui 15 anos, como vocês vão estar, né? Se a gente fizer uma casa com uma temática infantil, né? Parece aquelas festinhas, tema nas paredes, assim, não vai funcionar. De novo, pensando nessa sustentabilidade, pensando que a gente muda e a casa precisa mudar com a gente. A gente acabou fazendo uns recortes nos revestimentos da Portobello. Foi um recorte feito super encomenda, a gente fez uma forminha e conseguimos tirar isso do papel e colocamos escondidos. Na Disney tem uma história que você vai andando e vai procurando Mickeys escondidos. Então eu escondi Mickeys pela casa e no final das contas os clientes adoraram. Então essa história deu me colocar, sim, de alguma maneira no projeto, mas com a essência do cliente em primeiro lugar sempre, né? É um desafio. E o mais legal Bela solução.
A cada projeto novo é um desafio novo, né? Isso é o mais emocionante do projeto. E aqui, às vezes a gente não descobre logo de cara qual a intenção do cliente, né? A gente erra muitas vezes até a gente descobrir o que está por trás daqueles pedidos. E eu demorei um pouquinho para entender que o foco desse projeto era a cadela da minha cliente, que é a Frida. Esse projeto se chama Cozinha da Frida. Eu acabo dando nomes para os projetos exatamente para trazer essa narrativa para quem me acompanha. E ela tem um filhinho super querido, um menino super alérgico. E eu tinha certeza que o foco era o João. E não, no final das contas, ela era super bem resolvida com o João não tinha problema nenhum. E quem precisava de atenção e foco era a cadela, era a Frida. Por isso que a gente pensou nesse piso de um porcelanato eco-wood, ao invés de ser a madeira, porque madeira dá muito mais trabalho do que o porcelanato. E invadiu a casa toda para levar o aconchego. Enfim, como muitas vezes o nosso foco não é o mesmo foco do cliente. E a gente precisa saber olhar para o lugar certo, né? Essa história que o Belo, com uma história muito mais bela, é o que eu tinha preparado. Maravilha. Eu tenho uma pergunta. Para você que fala com milhões de pessoas diariamente, tem esse acesso, né, a tanta gente, eu queria saber, na verdade, duas coisas. Qual é a pergunta que você mais recebe? E dois, como é para um profissional como você ter ao alcance da sua mão a riqueza de uma marca como a Porto Belo? Uma marca como a Porto Belo que oferece o melhor do melhor, mas também tem a cabeça aberta para respeitar o gosto de todo mundo. Bom, a primeira pergunta que eu mais recebo, as pessoas me perguntam muito como eu dou conta de fazer tudo. É engraçado, mas é a pergunta que eu mais recebo todo dia. E eu falo sempre que eu tenho uma equipe enorme por trás, porque eu gravo sozinha nas obras. Mas eu tenho editores, né? E no escritório também temos arquitetos, tem uma equipe enorme por trás. E eu adoro essa diversidade, que a gente estava conversando um pouquinho antes também. Quando eu vou contratar uma pessoa, se ela responde aquilo que eu estou imaginando, eu falo, putz, tá, vamos falar com a próxima. Quando eu recebo uma resposta totalmente inusitada, eu falo, nossa, pensou diferente de mim, gostei. E eu acho que isso agrega demais uma equipe, essa diversidade. E, enfim, não faria nada sozinha, impossível. Quanto a Porto Belo, é uma relação de longa data que eu tenho com a marca. Eu tenho o canal há 3 anos, mas eu tenho o meu escritório, Doma Arquitetura, há 15 anos. Então, enfim, eu usava, claro, temos, né, uma variação enorme de materiais nas obras, mas eu sempre gostei muito da Porto Belo, exatamente por ter essa característica de um material mais atemporal. Então, a gente pensar nisso hoje, amanhã, depois, e falar, nossa, vai continuar bom. Isso, para mim, era uma característica muito forte. Essa história da experiência de materiais, a minha formação é como arquiteta e também artista plástica. Eu tenho paixão pelos materiais, essa experimentação de botar a mão na massa. E essas histórias que a gente escuta da criação dessas linhas, né, com os colaboradores, os parceiros da Porto Belo, é fascinante para mim, porque é mergulhar num mundo novo, como o Antônio Bernardo estava falando ontem. Pela primeira vez a Porto Belo vai usar metal. Olha que incrível isso, é a história da nova direção, né? Então, uma marca que acredita nessas experiências, para mim, é sonho. Uma última pergunta curta. Um monte de gente quer fazer o que você faz, conectar numa plataforma digital com tanta gente, num universo tão, enfim, abrangente quanto a arquitetura, não é uma coisa fácil. Qual é a sua dica para quem quer fazer o que você faz? Com o talento e a competência que você faz. Eu acredito muito, obrigada, Paulo. Eu acredito muito que é a gente construir algo antes de colocar a boca no trombone. Então, eu acho que para você falar alguma coisa com segurança, você precisa ou estudar muito bem aquele assunto, ou estar imerso naquilo, porque vai conectar, vai falar para quê?
Não precisa. O boca a boca ainda funciona muito bem. Antes de ter o meu canal, esses últimos 15 anos, então foram 12 anos trabalhando, eu não tinha site, Pedro. Eu não tinha site. E eu sempre tive clientes, nunca me faltou, graças a Deus. Sempre tive muito trabalho, sempre foi no boca a boca. Então, eu acredito muito que a gente precisa construir uma boa base em qualquer coisa que a gente for fazer, né? Ter conteúdo para depois falar. A hora que você falar, você vai ter assim, plena segurança daquilo, domínio do assunto e vai acabar sendo natural. Não tem outro caminho. Maravilha, parabéns e obrigado, Muito Patrícia. obrigada.